Milionário obriga a filha a casar com um humilde agricultor e fica chocado com o que acontece. Alberto Nogueira estava sentado em sua poltrona de couro macio, no centro de seu escritório luxuosamente decorado. O ambiente era uma mistura de poder e elegância, móveis em madeira nobre, cortinas de veludo escuras e prateleiras repletas de livros de negócios e sucessos financeiros. Mas, naquela noite, mesmo cercado por símbolos de sua influência, Alberto estava com a mente distante, pensativo. Ele mantinha os olhos fixos na foto sobre sua mesa. Era uma imagem em preto e branco de muitos anos atrás, onde ele e um amigo de infância sorriam despreocupados. Ao lado dele estava o pai de Caio, um homem simples e honrado, que havia sido seu melhor amigo nos tempos difíceis. Alberto sentiu um aperto no peito. Aquela lembrança trazia um turbilhão de emoções e uma sensação incômoda de dívida não paga. Enquanto seus pensamentos vagavam, sua mente retornava à filha, Laura. Ela, tão bonita e cheia de vida, tinha se transformado em uma mulher que vivia apenas para o glamour da alta sociedade. Noites em festas, compras extravagantes e uma lista interminável de pretendentes interesseiros. Laura era o oposto do que ele desejava. Não sabia o valor do trabalho, da luta, ou mesmo da verdadeira humildade. Alberto bufou, inquieto, levantando-se da cadeira para caminhar até a janela. Do alto do seu escritório, ele observava a cidade abaixo, iluminada e vibrante. Preciso fazer algo, murmurou, passando as mãos pelos cabelos já grisalhos. O problema, porém, era como mudar o rumo de Laura. Ele sabia que palavras não a alcançariam. A educação luxuosa que lhe havia proporcionado era, em parte, culpada por sua atitude mimada. Ele precisava de uma ação que a chocasse, que a tirasse de seu mundo confortável e a jogasse na realidade. Alberto voltou seu olhar novamente para a foto. Seu velho amigo, pai de Caio, sempre fora um exemplo de simplicidade e honra. Então, a ideia se formou em sua mente como um raio. E se Laura se casasse com alguém que pudesse ensinar-lhe o verdadeiro valor da vida? Alguém que não estivesse interessado em seu dinheiro, mas sim no trabalho duro e no respeito mútuo? Um nome surgiu em sua cabeça: Caio. Caio, o filho de seu amigo, herdara a fazenda da família, mas estava em apuros financeiros. Alberto tinha acompanhado à distância a batalha do jovem para manter o legado de seu pai. A fazenda estava quase falida, e Caio lutava contra as dívidas como um guerreiro solitário. É isso, pensou Alberto, enquanto um plano se desenhava em sua mente. Casar sua filha com Caio não seria apenas uma forma de ajudá-lo, mas também uma maneira de salvar Laura de si mesma. Sem hesitar, Alberto pegou o telefone e entrou em contato com seu advogado para organizar uma visita à fazenda. Aquela decisão encheu de uma determinação que há muito não sentia. No dia seguinte, ele estava a caminho do interior, dirigindo pessoalmente até a propriedade de Caio. A estrada de terra que levava à fazenda era acidentada, e seu carro importado balançava a cada buraco. Laura vai odiar este lugar, pensou consigo mesmo, mas manteve-se firme. Ao chegar à fazenda, foi recebido por Caio. O jovem estava com uma expressão séria e cansada, vestindo roupas gastas de trabalho e botas sujas de lama. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados, e havia um brilho de desconfiança em seus olhos castanhos quando viu o empresário se aproximar. Senhor Nogueira, o que o traz aqui? Perguntou Caio, direto e sem rodeios. Alberto não perdeu tempo. Depois de algumas palavras sobre a situação da fazenda e da amizade que havia unido seus pais, ele foi direto ao ponto. Eu vim lhe propor algo que pode salvar a sua fazenda, começou, observando a reação do rapaz. Caio cruzou os braços, sua expressão ficando ainda mais fechada. E o que seria isso? Quero que você se case com minha filha, Laura, declarou Alberto, sem rodeios. A proposta caiu como uma bomba no meio do silêncio da fazenda. Caio ficou estático, sua mente em ebulição. Você está falando sério? Ele conseguiu perguntar, com a voz carregada de descrença. Sim, Caio. Sei que parece loucura, mas minha filha precisa aprender o valor do trabalho e da humildade. E você precisa de ajuda para salvar essa fazenda. Vou garantir todo o suporte financeiro necessário para modernizar a propriedade e pagar suas dívidas, em troca do casamento, explicou Alberto,
mantendo um tom firme e sério. O silêncio se instalou entre os dois. Caio olhou ao redor, para a terra que seu pai havia cultivado com tanto esforço. Ele sabia que sua fazenda estava à beira da ruína, e essa era a única oportunidade que tinha para salvá-la. Mas a ideia de um casamento arranjado, e com uma garota mimada da alta sociedade, lhe parecia absurda. No entanto, o senso de honra e a memória da amizade de seus pais o assombrava. Você quer que eu case com sua filha, para ensiná-la a ser humilde? Caio balançou a cabeça, tentando processar o que acabará de ouvir. Isso é loucura. Talvez seja, admitiu Alberto, mas é a única saída que vejo para salvar Laura. E talvez a única forma de salvar sua fazenda. Caio respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ele sabia que, ao aceitar, estaria entrando em um terreno desconhecido e desafiador. Mas também sentia a responsabilidade de preservar o legado de seu pai. Depois de um longo momento de reflexão, ele olhou diretamente nos olhos de Alberto e disse: aceito. Alberto assentiu, sentindo um misto de alívio e preocupação. O caminho que tinham à frente seria árduo. Laura cruzou os braços e fitou a paisagem pela janela do carro com um olhar furioso. A vegetação rasteira e os campos a perder de vista a incomodavam profundamente. Estava longe dos prédios luxuosos e das ruas movimentadas da cidade onde sempre viverá. Como seu pai pôde obrigá-la a isso? Casar com um agricultor. Ela pensava, indignada. Ele enlouqueceu. Sentiu vontade de gritar, mas permaneceu em silêncio, mantendo sua expressão fria e rígida. No banco do motorista, Caio permanecia calado. Mantinha os olhos na estrada de terra à frente, sem se importar com o comportamento da nova esposa. Vestia uma camisa surrada e calças jeans manchadas de terra, o que só aumentava o desgosto de Laura. Ela bufava, o olhar preso em seu celular, que já não pegava sinal desde que deixaram a cidade. Sentia-se isolada, sufocada por aquele silêncio opressivo. Não vejo por que você está tão contrariada, disse Caio de repente, sem desviar os olhos da estrada. Sua voz soou grave e cortante. Foi uma escolha que você fez, assim como eu. E agora temos que viver com isso. Laura o encarou, surpresa com a frieza. Eu não escolhi nada, retrucou ela, a voz carregada de desdém. Foi meu pai que me forçou a isso. Você só aceitou porque precisa do dinheiro, vamos ser sinceros. Ele sorriu de lado, um sorriso seco. E você só aceitou porque não tinha outra escolha, certo? Replicou ele, com um tom de sarcasmo. Então estamos no mesmo barco. A diferença é que eu estou acostumado a remar em águas difíceis. Você, nem tanto. Laura sentiu o sangue subir à cabeça. A audácia daquele homem de falar com ela dessa forma. Ele não sabia com quem estava lidando. Queria devolver alguma resposta afiada, mas nada lhe veio à mente. Em vez disso, voltou-se para a janela, cerrando os lábios. Os minutos seguintes da viagem foram marcados por um silêncio ainda mais denso. Quando finalmente chegaram à fazenda, o contraste com a cidade a chocou. A casa principal, embora grande, era antiga e simples, construída de madeira e pedra. Ao redor, campos de plantações se estendiam em todas as direções, pontilhados por árvores frutíferas e cercas de arame farpado. Laura desceu do carro, sentindo o cheiro de terra úmida e vegetação invadir suas narinas. Franziu o nariz, encarando a paisagem com desdém. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Caio, enquanto tirava as malas do porta-malas. Pode não ser tão luxuoso quanto seu apartamento na cidade, mas é um lugar honesto. Laura o ignorou e começou a andar pela varanda, com passos hesitantes. A madeira do piso rangeu sob seus saltos, e ela sentiu um calafrio. O interior da casa era igualmente simples, com móveis rústicos e decoração minimalista. Nenhum dos confortos com os quais estava acostumada. A casa parecia respirar um tipo de vida que ela não compreendia, pior, não queria compreender. Não tem ninguém para carregar minhas malas? Perguntou ela, olhando ao redor. Nenhum funcionário? Caio soltou uma risada curta. Funcionários? Você está olhando para eles. Ele levou as malas até o interior da casa e deixou-as no chão da sala.
Aqui, cada um cuida das próprias coisas. Se você quiser ajuda, vai ter que pedir com educação. Laura lançou-lhe um olhar fulminante, mas ele apenas deu de ombros e saiu para fora, deixando-a sozinha no meio da sala. Ela sentiu o rosto arder de raiva. Quem ele pensava que era? Ele tinha a ousadia de lhe impor regras e condições? Os primeiros dias foram um teste de resistência para ambos. Laura esbravejava a cada tarefa que Caio lhe pedia. Limpar o estábulo. Está brincando comigo, ela exclamava, as mãos nos quadris, os olhos faiscando. Eu nunca vou fazer isso, está entendendo? Caio apenas a olhava, as sobrancelhas arqueadas. Não precisa fazer se não quiser, respondia calmamente. Mas saiba que, aqui, todos têm suas responsabilidades. Você decide se vai colaborar ou não. Eram discussões como essa, uma atrás da outra, que tornavam o ambiente quase insuportável. Lauro desprezava pela vida simples e árdua que levava, enquanto Caio se irritava com a arrogância dela. No entanto, por trás de toda a animosidade, havia algo mais, algo que ambos sentiam, mas se recusavam a admitir. Certa manhã, enquanto Laura observava Caio trabalhar no campo, notou a maneira como seus músculos se moviam sob a camisa suada. Ele era forte, mais forte do que qualquer homem que ela conhecera em suas festas da alta sociedade. Havia uma força bruta e uma graça natural em seus movimentos. Sem querer, ela se pegou admirando. O que está acontecendo comigo? Pensou, irritada consigo mesma. Ele é só um fazendeiro rude. À noite, quando Caio retornava para casa coberto de poeira e suor, Laura não conseguia deixar de notar como seus olhos tinham um brilho intenso, como se cada dia de trabalho fosse uma batalha vencida. Aquilo a confundia. Como alguém podia se sentir tão vivo em meio àquela simplicidade? Mas ela se recusava a ceder. Quando ele a provocava, ela revidava com palavras afiadas. Não pense que pode me domar como uma de suas plantações, dela disparava, o olhar desafiador. Não preciso domá-la, Laura, respondia a ele, sem perder a calma. Você mesma vai descobrir seu lugar aqui, cedo ou tarde. E assim, os dias se passavam como um campo de batalha constante, cheio de palavras afiadas e olhares carregados. Caio enfrentava cada malcriação de Laura com firmeza, sem jamais recuar. E Laura, por sua vez, se recusava a mostrar qualquer fraqueza. Eles se atacavam verbalmente, mas, de alguma forma, isso os aproximava. Ambos estavam aprendendo algo novo sobre si mesmos e um sobre o outro. Laura se surpreendia com a forma como Caio a desafiava. Ele não a tratava como uma mulher frágil, nem a colocava em um pedestal. Ele era honesto, direto, e isso a intrigava. Era a primeira vez que alguém não a bajulava ou se curvava diante de seu nome e riqueza. E, por mais que a raiva e o orgulho lhe dissessem para odiá-lo, algo dentro dela começava a mudar. No fundo, Caio também notava que, por trás da fachada arrogante de Laura, havia uma vontade de se provar, de encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. E isso o deixava curioso, disposto a testar os limites daquela mulher que ele achava conhecer tão bem, mas que, a cada dia, se mostrava mais imprevisível. Os dias na fazenda se sucediam, transformando o campo de batalhas verbais em um palco para algo inesperado. Laura, ainda rebelde e relutante, começava a observar Caio sob uma nova luz. Ele acordava antes do amanhecer, sempre pronto para o trabalho duro, sem reclamar. A camisa justa e suada colada ao corpo destacava os músculos definidos, resultado de anos de trabalho árduo na fazenda. E quando ele olhava para ela com aquele olhar sério e intenso, Laura sentia um calafrio que não conseguia explicar. Ela se pegou várias vezes parando o que estava fazendo apenas para observá-lo. Caio era um homem bonito, forte, mas havia algo mais que a intrigava, uma determinação inabalável que a fazia questionar seus próprios princípios. Por que alguém escolheria uma vida tão simples, quando ele poderia desejar tanto mais? Ela não conseguia entender, mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar sentir um respeito crescente por ele. E isso a deixava desconcertada. Em um dia particularmente quente, Laura estava na varanda da casa principal, tentando ler um livro para passar o tempo, quando viu Caio atravessar o pátio, carregando um enorme saco de ração para os animais sobre os ombros.
As gotas de suor escorriam pelo seu rosto e pescoço, brilhando sob o sol intenso. Ela tentou ignorar a cena, mas seus olhos foram atraídos involuntariamente. Havia algo na maneira como ele se movia, uma força natural e uma graça que a desconcertavam. De repente, Caio parou e olhou diretamente para ela. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Os olhos dele, de um tom castanho escuro, refletiam determinação, mas também algo mais, algo que Laura não conseguia decifrar. Quer alguma coisa? Ele perguntou, o tom de voz firme, mas não rude. Laura gaguejou, surpreendida por ter sido pega em flagrante. Anne não respondeu, voltando rapidamente para o livro, o rosto corando. Sentiu uma irritação consigo mesma. Por que ele a afetava tanto? Não era nada além de um fazendeiro rude, certo? Mas o encanto de Caio estava justamente em sua simplicidade. Ele a tratava como qualquer outra pessoa, sem lhe dar qualquer tipo de privilégio ou bajulação. E isso era novo para Laura. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções, a ser servida e tratada como uma princesa. Mas ali, na fazenda, ela era apenas mais uma, e essa sensação de normalidade a atingia como um vento fresco. Enquanto Laura lutava com suas emoções, Caio também se encontrava perplexo. Ele começou a notar pequenos gestos em Laura que o surpreendiam. Ela, que antes se recusava a tocar em qualquer coisa suja, agora se arriscava a ajudar nas tarefas da fazenda. Certa manhã, ele a viu na horta, ajoelhada na terra, tentando arrancar ervas daninhas. Estava toda desajeitada, a testa franzida em concentração, e uma mecha de cabelo escapava do rabo de cavalo, grudando em seu rosto suado. Ele se aproximou, cruzando os braços enquanto a observava. Você está fazendo errado, comentou, a voz carregada de uma leve provocação. Ela ergueu os olhos, lançando-lhe um olhar fulminante. E você poderia ter a gentileza de me ensinar, em vez de apenas criticar, retrucou, o rosto vermelho de esforço e frustração. Caio sorriu de lado, abaixando-se ao lado dela. Aqui, é assim que se faz, disse ele, pegando a mão dela com a sua e guiando-a em um movimento cuidadoso para arrancar a planta pela raiz. Laura sentiu o calor da mão dele sobre a sua, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ela manteve o olhar fixo na terra, tentando não pensar na proximidade entre eles. Viu? Nada demais, ele murmurou, soltando sua mão lentamente. Laura assentiu, sem saber o que dizer. Sentia-se estranha, com o coração acelerado. O toque dele ainda estava ali, em sua pele, e ela se odiou por isso. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Talvez, apenas talvez, ela pudesse aprender algo ali. Caio se levantou e voltou ao trabalho, mas não pôde evitar um olhar de relance para Laura. Ela estava diferente. Havia uma determinação nos olhos dela que ele não havia notado antes. Sim, ela ainda era teimosa e mimada, mas havia algo mais. Ela estava tentando, e ele respeitava isso. Dias depois, Laura surpreendeu Caio ao aparecer no estábulo. Preciso da sua ajuda, disse ela, de pé na entrada, com os braços cruzados. Ele ergueu as sobrancelhas, intrigado. Você? Pedindo ajuda. Ele quase riu, mas se conteve, vendo a seriedade no rosto dela. Sim, respondeu Laura, mordendo o lábio inferior. Eu quero aprender a cuidar dos animais. Quero fazer alguma coisa útil aqui. O tom dela era sincero, e Caio sentiu um estranho calor no peito. Aproximou-se dela lentamente, avaliando seu olhar. Muito bem, disse ele, pegando uma corda e colocando-a em suas mãos. Vamos começar com o básico. Mas não pense que vai ser fácil. Ela o encarou, a faísca do desafio brilhando em seus olhos. Eu sei, respondeu, com a voz firme. E assim começou uma nova rotina. Laura, ainda teimosa, mas agora mais disposta, começou a acompanhar Caio em algumas tarefas. Claro, nem tudo saía perfeito. Houve muitas vezes em que ela tropeçava, caía, ou fazia algo errado, e ele a corrigia com paciência, às vezes com uma pitada de provocação. Mas o que mais surpreendeu Caio foi o fato de que ela não desistia. Certa noite, após um longo dia de trabalho,
eles se encontraram na varanda da casa. O silêncio da fazenda os envolvia, quebrado apenas pelo som distante dos animais e o farfalhar das folhas ao vento. Caio olhou para ela de relance. Havia algo diferente em Laura agora. Seu olhar estava mais suave, mais profundo. "Por que está me olhando assim?" ela perguntou, com um sorriso desafiador nos lábios, mas também uma doçura que ele nunca tinha visto antes. "Estou apenas tentando entender você", respondeu ele, virando o olhar para o horizonte. "Você é mais forte do que parece." Laura sentiu um calor no peito com aquelas palavras. Não sabia o que dizer, então simplesmente sorriu, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. E naquele instante, ambos perceberam que a barreira entre eles estava se desfazendo, dando lugar a algo novo e poderoso. As manhãs na fazenda já não eram mais as mesmas para Laura. Agora, ela acordava ao raiar do sol, muito antes de seus hábitos anteriores de cidade grande. No começo, o som do despertador que Caio havia colocado propositalmente ao lado da porta a irritava profundamente. Mas, com o tempo, ela passou a aceitá-lo como um chamado para um novo dia e uma nova jornada. O sono pesado e o desconforto logo foram substituídos por uma estranha sensação de propósito. De cabelos presos e vestindo roupas simples, Laura se dirigia para o estábulo todas as manhãs. No início, seus movimentos eram desajeitados, tropeçava com frequência, deixava cair baldes de água e derramava grãos pelo chão. Mas, cada vez que errava, em vez de desistir, ela se recompunha e tentava novamente. E Caio estava sempre ali, observando-a, corrigindo com palavras breves e práticas. "Levante esse balde com as pernas, não com as costas", ele disse em uma manhã, enquanto a via esforçar-se para carregar um balde de água. "Você vai acabar se machucando assim." Laura bufou, sentindo o suor escorrer pela testa. "Eu estou tentando", resmungou, mas seguiu o conselho, endireitando a postura e conseguindo levantar o balde de forma mais eficiente. Ele deu um pequeno sorriso de aprovação e voltou ao trabalho. Para Laura, cada gesto seu era como uma pequena vitória. Ela queria que ele notasse, que visse o quanto estava se esforçando. E ele via. Havia uma faísca de admiração em seu olhar, algo que a fazia continuar, mesmo quando seu corpo gritava de exaustão. Os dias na fazenda revelavam uma versão de Laura que ela mesma desconhecia. Ela se descobriu capaz de plantar, colher, alimentar os animais, e até mesmo consertar uma cerca quebrada. O choque inicial da simplicidade daquele estilo de vida começava a se transformar em uma sensação de realização. Ela percebia o quanto tinha vivido de maneira fútil e superficial, presa a bens materiais que agora lhe pareciam inúteis. Na fazenda, a vida era crua, verdadeira, e tudo dependia de seu próprio esforço. Certa tarde, enquanto estava na horta arrancando ervas daninhas, Caio se aproximou, cruzando os braços enquanto a observava. "Você está melhorando", disse ele, com um tom leve de orgulho na voz. Laura ergueu os olhos para ele, a mão suja de terra e uma mecha de cabelo grudada no rosto suado. Talvez", respondeu, sem querer admitir abertamente o quanto aquilo a fazia se sentir bem. Caio se agachou ao lado dela, pegando uma das ervas com as mãos firmes. "É mais do que talvez", ele corrigiu, seu olhar pousando no dela. "Você está se esforçando, Laura. Não é todo mundo que teria essa coragem." Ela o encarou, sentindo algo mexer dentro de si. "Sabe, nunca imaginei que poderia fazer algo assim", confessou, olhando para as plantas à sua frente. "Eu achava que sabia o que era ser forte, mas acho que estava errada." "Não é fácil admitir isso", disse Caio, sua voz suave como ela nunca tinha ouvido antes. "Mas, você está fazendo um bom trabalho. Está se tornando alguém que eu não esperava." Laura engoliu em seco, desviando o olhar. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia se sentir exposta, como se ele pudesse enxergar todas as partes dela que ela tentava esconder. Eu não sou tão forte assim", murmurou, mais para si mesma do que para ele. Caio a observou por um momento, percebendo a vulnerabilidade em seu tom. Havia muito mais nela do que a arrogância superficial de antes. Ele sentia a mudança, a transformação acontecendo diante de seus olhos. Mais tarde, naquela mesma noite, eles estavam na varanda da casa, olhando para o céu estrelado.
Laura abraçava os próprios joelhos, enquanto Caio estava encostado na grade, em silêncio. A brisa suave trazia um cheiro de terra molhada e de vida. Caio, ela chamou de repente, a voz baixa. Ele se virou para olhá-la, notando a tensão em seus ombros. Eu preciso te dizer algo. Ele esperou, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Laura respirou fundo, o coração acelerado. Eu sempre fui aquela garota que tinha tudo, começou ela, o olhar perdido no escuro à sua frente. Nunca precisei lutar por nada. Sempre tive as coisas entregues para mim, de bandeja. E eu acho que isso me fez uma pessoa vazia. E aqui, eu sinto como se estivesse descobrindo quem realmente sou, ou pelo menos, quem posso ser. Caio não disse nada, apenas a observou. Havia dor e medo na voz dela, uma fragilidade que ela estava finalmente deixando transparecer. Eu tenho medo, ela continuou, virando-se para encará-lo. Medo de ser alguém que não sabe fazer nada por si mesma, que não sabe enfrentar o mundo real. Sua voz tremeu, e ela mordeu o lábio, tentando controlar a emoção. Eu sei que fui arrogante, e talvez ainda seja. Mas, estou tentando mudar. Ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Você é mais forte do que imagina, Laura, disse ele, sua voz firme, mas com um toque de ternura. E mudar não é fácil. O fato de você estar aqui, tentando, já mostra o quanto você é corajosa. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos e, sem querer, deixou escapar uma risada nervosa. Você faz parecer tão simples, murmurou, desviando o olhar. Não é simples, respondeu ele, pegando a mão dela com delicadeza. Mas, você não precisa fazer isso sozinha. Aquele gesto, tão simples e íntimo, fez algo estalar dentro dela. Sentiu o calor da mão de Caio envolvendo a sua, e uma onda de emoções tomou conta dela. Laura levantou o olhar, encontrando os olhos dele. Eles estavam tão próximos agora, tão conectados naquele momento, que era quase impossível ignorar o que estava se passando entre eles. O silêncio se prolongou, carregado de significado. Caio não disse mais nada, apenas manteve a mão dela entre as suas. E naquele instante, Laura soube que estava mudando, e que Caio tinha muito a ver com essa transformação. Havia algo crescendo ali, algo que ia muito além da simples convivência ou de uma aliança forçada. Meses se passaram desde que Laura e Caio começaram a construir sua nova rotina juntos. O relacionamento deles, que inicialmente era marcado por constantes confrontos, havia se transformado em uma parceria carregada de cumplicidade, em muitos momentos, de uma tensão sutil que ambos se recusavam a verbalizar. Laura já não era a garota que chegou à fazenda com desprezo por tudo que a cercava, ela havia encontrado, ali, algo que nunca pensou ser possível, paz e um novo senso de propósito. Num fim de tarde ensolarado, Laura estava na horta, cuidando das plantas que havia ajudado a cultivar. Suas mãos, antes delicadas e inexperientes, agora eram ágeis e habilidosas no trabalho manual. Ela sorriu ao ver os primeiros brotos despontando do solo, uma pequena vitória em meio a tantas outras que havia conquistado ali. O som de um motor ao longe a fez erguer os olhos, seu coração batendo mais rápido. Reconheceu imediatamente o carro preto que se aproximava em alta velocidade pela estrada de terra. Seu pai, Alberto, estava de volta. Laura se levantou, limpando as mãos no avental. Seu coração acelerava, não pela expectativa de revê-lo, mas pelo que aquele encontro representava. Ela sabia o que ele esperava encontrar, uma filha frustrada e arrependida, implorando para retornar à vida confortável da cidade. Mas isso não aconteceria. Ela estava pronta para confrontar o pai e mostrar-lhe a mulher em que havia se transformado. O carro parou diante da casa, levantando uma nuvem de poeira. Alberto saiu do veículo com passos largos, o semblante sério. Sua presença parecia trazer uma sombra para a fazenda, um lembrete de todo o mundo que Laura havia deixado para trás. Ele caminhou em direção à casa, mas seus olhos logo a encontraram, parada na entrada do campo. Alberto parou, um tanto surpreso ao ver a filha ali, com a postura ereta e o olhar firme. Laura, ele chamou, com a voz cheia de autoridade, como se esperasse que ela corresse para ele. Ela não se moveu. Oi,
pai, respondeu, sua voz calma, mas carregada de determinação. Ela deu alguns passos em direção a ele, sem desviar os olhos. Alberto a analisou, franzindo a testa. Essa não era a Laura que ele havia deixado ali meses atrás. Ela estava diferente, havia uma força nova em sua postura, um brilho decidido em seus olhos. Vim buscar você, ele disse, com um tom inquestionável. Acho que já foi suficiente, não? Você aprendeu sua lição, e é hora de voltar à sua vida. Laura cruzou os braços, respirando fundo. Não, pai, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eu não vou voltar. Alberto piscou, atordoado por aquelas palavras. O que você disse? Perguntou, a voz se tornando mais dura. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por sua filha. Você está dizendo que prefere ficar aqui, nesse lugar rústico, em vez de voltar para sua casa? Para sua vida? Sim, respondeu Laura, dando um passo à frente. Eu encontrei algo aqui que nunca tive na cidade. Eu encontrei um propósito, pai. Eu descobri o que significa trabalhar de verdade, sentir que estou construindo algo com as próprias mãos. Ela levantou a mão, mostrando as marcas de calos que adquiriu nos meses de trabalho. Isso aqui é a prova de que eu mudei. Alberto olhou para a mão da filha, sem saber o que dizer. Ele virou-se para olhar a fazenda ao redor, sua expressão cheia de incredulidade. E Caio? Você realmente acha que ele é o homem certo para você? Um fazendeiro? Você acha que essa vida é o que você merece? Sua voz estava repleta de desdém e preocupação. Laura ergueu o queixo, os olhos faiscando. Sim, ele é o homem certo, afirmou, sem hesitar. Ele me ensinou o valor do trabalho, da honestidade. Ele me respeita e me desafia a ser melhor todos os dias. Não preciso de luxo para ser feliz. Preciso de uma vida que me faça sentir viva. E eu encontrei isso aqui, ao lado dele. Alberto abriu a boca para responder, mas ficou em silêncio. Ele se virou lentamente e viu Caio parado à porta da casa, os braços cruzados e o olhar firme. Caio se aproximou, caminhando com passos decididos. Quando chegou ao lado de Laura, ele colocou a mão em seu ombro, um gesto simples, mas que dizia muito. Ele estava ali para apoiá-la, para enfrentarem aquilo juntos. Senhor Alberto, começou Caio, a voz firme, mas respeitosa. Eu sei que você tinha outros planos para sua filha. Mas ela encontrou algo aqui, e não foi só por minha causa. Ela se encontrou. Eu não estou segurando Laura aqui. Ela é livre para ir quando quiser. Mas pelo que vejo, ela escolheu ficar. Alberto respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva, frustração e admiração. Ele olhou para a filha e viu, realmente viu, pela primeira vez em meses, a mudança em seus olhos. Ela não era mais a garota mimada que ele conhecia. Era uma mulher forte, determinada e feliz. Você tem certeza disso, Laura? Perguntou ele, a voz um pouco mais suave, quase como um pedido. Você realmente quer essa vida? Ela assentiu, os olhos marejados, mas cheios de uma convicção inabalável. Sim, pai. Aqui, eu sou eu mesma. Ao lado de Caio, eu encontrei uma vida que faz sentido. E se você se importa comigo, então vai aceitar isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, cada segundo parecendo se arrastar enquanto Alberto processava as palavras da filha. Ele olhou para Caio, que o encarou com firmeza. Finalmente, Alberto abaixou a cabeça, respirando fundo. Eu não esperava por isso, murmurou ele, com a voz embargada. Eu queria o melhor para você, Laura. Mas talvez eu tenha subestimado o que significa ser feliz de verdade. Laura se aproximou do pai, tocando seu braço com carinho. Eu sei que o senhor só queria o meu bem, disse ela, sua voz suave. Mas agora, eu sei o que é realmente importante. E isso é algo que não tem preço. Caio observou a cena, seu coração batendo forte. Sentiu um orgulho silencioso e uma satisfação que nunca havia experimentado antes. Laura estava ao seu lado, não por obrigação, mas por escolha. Ele apertou o ombro dela, e ela se virou para ele,
trocando um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Alberto finalmente levantou o olhar, observando a filha e o homem ao seu lado. Um novo respeito floresceu em seu coração. Muito bem, disse ele, a voz ainda um pouco rouca. Se é isso que você quer, Laura, então eu vou apoiar você. Laura sorriu, sentindo uma alegria intensa e uma paz que a envolvia por completo. Ela encontrou a felicidade naquele lugar, ao lado de Caio. E nada poderia tirá-la dali. A visita de Alberto à fazenda marcou um ponto de virada definitivo na vida de Laura e Caio. A decisão de Laura de permanecer ali, ao lado de Caio, firmou ainda mais os laços entre eles. As semanas que se seguiram à partida de Alberto foram diferentes, carregadas de uma nova energia, de uma cumplicidade que florescia entre os dois. Já não havia mais aquela tensão constante dos primeiros dias. Em vez disso, surgiram momentos de risadas, olhares carinhosos e um companheirismo que crescia a cada dia. Caio e Laura começaram a trabalhar lado a lado nas tarefas da fazenda. Cada atividade era uma oportunidade para se conhecerem mais, para aprenderem a respeitar e valorizar as forças e fraquezas um do outro. Eles compartilhavam responsabilidades, planejando juntos as colheitas, reparando cercas e cuidando dos animais. Laura, agora mais confiante e habilidosa, surpreendia Caio a cada dia com sua dedicação. Ela não só se esforçava, como também propunha ideias para melhorar a fazenda, sugerindo novos métodos para otimizar o trabalho e até novas plantas para cultivo. Você sabe, comentou Caio uma manhã, enquanto aravam um pedaço de terra. Eu nunca pensei em plantar girassóis. Mas parece que você tem boas ideias, Laura. Ela sorriu, limpando uma mecha de cabelo da testa, manchada de terra. Pensei que daria um toque especial ao lugar, respondeu, com um brilho nos olhos. Além disso, dizem que os girassóis trazem prosperidade. Quem sabe não é disso que precisamos aqui? Ele a observou por um instante, admirando a forma como ela se entregava à nova vida. É exatamente disso que precisamos, concordou, sua voz suave e carregada de afeto. De um pouco de luz, de cor. Você trouxe isso para esta fazenda, Laura. O comentário fez Laura corar, mas seu coração se aqueceu ao perceber a sinceridade nas palavras dele. Nos meses anteriores, aquela fazenda havia sido apenas um campo de batalha, um lugar onde ela fora forçada a ficar. Agora, era um lar, o lar que ela estava construindo com Caio, dia após dia. À medida que trabalhavam juntos, os momentos de silêncio se tornaram confortáveis, preenchidos por uma espécie de entendimento mútuo. Eles já não precisavam de palavras para se comunicar, um olhar, um sorriso, ou até mesmo um toque de mão já bastavam para que soubessem o que o outro estava pensando ou sentindo. Em uma tarde, enquanto consertavam a cerca do curral, Laura escorregou e quase caiu. Caio, rápido como um relâmpago, a segurou pela cintura, impedindo a queda. Por um momento, ficaram tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro. Os olhos de Laura se encontraram com os de Caio, e ela pôde sentir seu coração disparar. A expressão dele era de preocupação, mas também havia algo mais ali, algo que ela vinha percebendo, mas nunca tinha certeza se era real. Você tem que ter mais cuidado, disse ele, a voz grave, mas o tom terno. Não quero que você se machuque. Eu sei que ela sussurrou, ainda com as mãos apoiadas nos ombros dele. Obrigada por me segurar. Ele hesitou por um momento, como se estivesse pensando se deveria falar mais alguma coisa. Mas então, com um olhar intenso, ele afagou seu rosto, os dedos ásperos traçando levemente a curva de sua mandíbula. Laura. Começou, mas a voz falhou, e ele se afastou um pouco, retomando o trabalho. Laura ficou ali parada por alguns instantes, tentando recuperar o fôlego. Sabia que havia algo crescendo entre eles, algo forte e profundo, mas ainda assim, assustador. Estava com medo de dar um nome a isso. No entanto, sabia que não poderia continuar ignorando. Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas, Laura e Caio sentaram-se na varanda da casa. Era um daqueles momentos tranquilos em que a natureza ao redor parecia respirar em paz. A luz do luar os envolvia em um manto prateado, e o som distante dos animais da fazenda dava uma serenidade à cena. Você acredita em recomeços? Laura perguntou,
quebrando o silêncio, sua voz baixa, como se estivesse falando mais consigo mesma do que com ele. Caio virou-se para encará-la, os olhos brilhando sob a luz da lua. Sim, acredito, respondeu, sem hesitar. Acredito que todos temos a chance de recomeçar, se tivermos coragem. Ela sentiu, sentindo o coração bater forte. Sabe, quando vim para cá, eu achei que seria um inferno. E, no início, realmente foi, confessou, com um meio sorriso. Mas agora, eu vejo que foi o melhor que poderia ter acontecido comigo. Ele não respondeu, apenas observou o rosto dela, esperando que continuasse. Laura respirou fundo, pegando coragem para dizer o que estava sentindo. Eu descobri muito sobre mim mesma aqui, ela continuou, o olhar se perdendo nas estrelas. Descobri que eu sou mais forte do que pensava. E que o que eu achava ser importante, na verdade, não significa nada. Ela se virou para encará-lo, os olhos cheios de emoção. E você me ajudou a ver tudo isso, Caio. Ele manteve o olhar fixo no dela, a expressão séria. Você sempre teve essa força dentro de você, Laura. Só precisava de um empurrão para perceber. Ela sorriu, o coração acelerando. E você é mais do que eu imaginei. Mais do que eu poderia querer. Havia um tremor na voz dela, mas também uma determinação. Era verdade, a verdade que ela vinha tentando esconder de si mesma, mas que agora se recusava a ser ignorada. Caio se inclinou, aproximando-se dela. Laura, disse ele, com a voz rouca, eu também senti algo crescer aqui dentro. Algo que eu não esperava, algo que vai além de qualquer acordo que fizemos. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o calor do corpo dele tão perto. Então, por que não admitimos logo? Sussurrou, reabrindo os olhos para encará-lo. Porque às vezes, admitir algo verdadeiro pode ser a coisa mais assustadora do mundo, ele murmurou, levando a mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha com os dedos ásperos. Mas eu admito agora, Laura. Eu amo você. As palavras dele eram como uma corrente elétrica, percorrendo todo o seu corpo. Ela não conseguia mais conter as lágrimas, que escorreram silenciosas por seu rosto. Eu também amo você, Caio confessou, sua voz embargada, mas cheia de convicção. E então, sob o céu estrelado, ele a puxou para si, envolvendo-a em um abraço forte e protetor. Eles se beijaram, um beijo que selou tudo que haviam vivido, tudo que tinham superado. Um beijo que marcava o começo de uma nova vida. A partir daquele momento, a fazenda tornou-se mais do que um pedaço de terra a ser trabalhado. Tornou-se o símbolo de seu amor, de sua luta conjunta, e do recomeço que ambos tanto precisavam. Essa história é sobre coragem, humildade, acima de tudo, sobre o poder do amor em nos transformar. Se você gostou dessa trama cheia de reviravoltas, não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar. E, claro, fiquem ligados para mais histórias intensas e apaixonantes aqui no canal. Até a próxima!